Tudo bem? Tudo jóia? Bom, que bom. Então vamos lá, né? Daqui a pouco mais uma reunião, né? Exatamente. E vocês estão bem? Bem, Bom, Jóia. Guardar o pessoal entrar. Hoje a Marli não vai entrar, né? Maria Gaúcho. É o time. Flaviane, tá bem? Oi? Flaviane, tá bem? Flaviana, tá? Tá bem. Até agora. E o feijoada tá aí também, não? Tá no chão. Ah, ele tava no chão, tava na cama, ele vai. vamos ver se dá para. Ah, ele aí. É. Ainda... Ah, oi! Ainda eu vou conhecer ele pessoalmente. É uma figurinha. E você, como é que você tá preparado? Tô, eu fiz aquela fase de não pensar. Sabe a fase de não pensar? Sim, de acordo. Pensar traz ansiedade. Não, nem penso. Então, segunda-feira interno e tal. Tá certo. Galerinho, quarta-feira, que horário vai ser? Você tem ideia ou não? Então, as cirurgias são de manhã. Mas não sei exatamente que hora, porque eu não sei se vai ter mais alguma cirurgia. Sim. Normalmente ele faz mais de uma. Sei. Quer dizer, não ele, né? Mas acontece em mais de uma Sim. cirurgia por manhã, né? Eu preferiria que já fosse logo cedo, logo de uma vez. E pronto, né? Exatamente. Já, né? Sim. Passa pelo procedimento e a sua recuperação. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Tá certo. Bom, então, a prece inicial é da Eliane, né, Eliane? Isso. Você, Carlos, faz o Evangelho, eu faço o Livro dos Espíritos. Quem vai fazer as vibrações é a Lucélia, ela não está ainda aí, né? Uhum. E a prece final é a Conceição. Exato. A Célia está chegando. Ah, tá. Ela aí. Boa noite. Boa noite, Lucélia. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Ô, Lu, você vai fazer as vibrações, né? Sim. Certo. Então tá. Então, tem mais um minutinho ainda, a Conceição deve entrar. A nossa amiga Marli não vai entrar hoje. Uhum. E a dona Clara, tá boa? Tá boa. Oi, dona Clara. Meu Deus. Peraí. Que a Conceição tá aqui. Tá entrando. Ah, beleza. Aí o time fica completo. Olá, Conceição. Boa Oi. noite, Conceição, tudo bem? tudo bem? Tudo jóia? Tá tudo, e aí? Tudo jóia também. Bem também. Tudo bem, né? Obrigada. Bom, entrou quem faltava, né?
Podemos começar. Podemos? Então, vamos neste momento elevar o nosso coração, elevar o nosso pensamento. Vamos nos conectar com os amigos espirituais do grupo Francisco de Assis, os mentores deste grupo, que neste momento possa estar nos nossos lares, pegando as nossas vibrações de amor para poder irradiar para todo o nosso universo. Que nós possamos nos dedicar neste estudo, que nós possamos transmitir um grande aprendizado, possamos também aprender, que os amigos espirituais possam sempre estar conosco durante todo este estudo. E durante todo o nosso estudo, que todas as nossas vibrações de amor possam ser levadas até ao sul do país, ao Rio Grande do Sul. Possa ser levado e possam parar todos os irmãos que lá necessitam de uma vibração de amor e de paz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, que nós possamos ter um bom estudo. Que assim seja. Hoje nós vamos falar do item 14 do Evangelho, benevolência. Caritas, Pion, 1861. Todos já estão sintonizados? O capítulo é o 13. Certinho, Conceição? Lu? Capítulo 13, item 14. Já. Então, vamos lá. Há muitas maneiras de fazer a caridade, que tantos de vós confundem com a esmola. Não obstante, há grande diferença entre elas. A esmola, meus amigos, algumas vezes é útil, porque alivia os pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que dá, quanto o que a recebe. A caridade, pelo contrário, liga o benfeitor e o beneficiário, e, além disso, se disfarça de tantas maneiras. A caridade pode ser praticada mesmo entre colegas e amigos, sendo indulgentes uns para com os outros, perdoando-se mutuamente suas fraquezas, cuidando de não ferir o amor próprio de ninguém. Para vós, espíritas, na vossa maneira de agir em relação aos que não pensam convosco, induzindo os menos esclarecidos a crer, sem os chorar, sem os afrontar as suas convicções, mas levando-os amigavelmente às reuniões, onde eles poderão ouvir-nos e onde saberemos encontrar a brecha que vos permitirá penetrar nos seus corações. Eis uma das formas de caridade. Então ele fala, sem que a gente tente, como espírita, convencer o outro a ser espírita, eu acho assim, a religião, nós vamos respeitar, cada um respeitar a religião do outro. Cada um está no seu nível de entendimento para ter aquela religião. A meu ver também, no nosso próximo passo, que é o planeta de regeneração, nós não vamos falar de religião como a gente fala hoje. Qual é a religião próxima que nós vamos ter no plano de regeneração? É a religião do amor, onde todo mundo fraternalmente vai viver. Então não vai ter religião católica, religião protestante, espírita, não. Vai ser a religião que nós vamos
fraternalmente usar, que é o amor. Se eu amo toda a sociedade, eu não vou querer a religião A ou B. Já está demonstrado qual é. Hoje nós precisamos, e por que Deus deixa que as religiões existam? Porque se não for assim, continuarão as brigas que nós tivemos lá no passado. Em nome de Jesus, aquelas guerras sangrentas. Em nome de Deus, aquelas guerras sangrentas. Hoje nós temos menos guerras sangrentas nesse sentido. Por quê? Cada um segue a sua. Ainda há ataque em relação às outras. Esses dias teve ataque ao candomblé. Por falta de respeito. Porque deixa o candomblessista fazer a parte dele. Qual é o problema? Por que ele não pode? Então a gente precisa respeitar. E isso é um sinal de caridade, já logo de cara. Se alguém duvida do Espiritismo, posso convidá-lo a ir à nossa casa, a ver como funciona lá dentro, como que faz o Evangelho, como que a gente fala, como que é o passe, como que são os trabalhos. Claro, trabalhos abertos ao público. Mas, e se ele não quiser ir? Eu vou forçá-lo a ir? Não, eu não vou forçar. Mas eu posso e devo orar para que ele tenha um entendimento. Isso também é uma forma de ajudá-lo, uma forma de caridade. Continuando. Escutai agora o que é a caridade para com os pobres, esses deserdados do mundo, mas recompensados por Deus. Quando sabem aceitar as suas misérias sem murmurações, o que depende de vós. Vou me fazer compreender por um exemplo. Vejo muitas vezes na semana uma reunião de damas de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. Trabalham rápidas, bem rápidas. Os dedos são ágeis. Vede também como os rostos estão radiantes e como seus corações batem em uníssono. Mas qual o seu objetivo? É que elas venham aproximar-se o inverno, que será rude para as famílias pobres. As formigas não puderam acumular durante o verão os grãos necessários à provisão, e a maior parte de seus utensílios está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram, pensando nos filhinhos que neste inverno sofrerão frio e fome. Mas tende paciência, pobres mulheres. Deus inspirou a outras mais afortunadas que vós. Elas se reuniram e confeccionam roupinhas. Depois, num destes dias, quando a neve tiver coberto a terra e murmurardes, dizendo, Deus não é justo, pois é esta a expressão comum dos vossos períodos de sofrimento. Então vereis aparecer um dos enviados dessas boas trabalhadoras, que se constituíram em operárias dos pobres. Sim, era para vós que elas trabalhavam. Assim, e vossos murmúrios se transformarão em bênçãos, porque no coração dos infelizes o amor segue de bem perto do ódio. Como todas estas trabalhadoras necessitam de encorajamento, vejo as comunicações dos bons espíritos lhe chegarem de todas as partes. Os homens que participam desta sociedade oferecem também o seu concurso, fazendo uma dessas leituras que tanto agrada. E nós, para recompensar o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos a estas obreiras laboriosas uma boa clientela, que as pagará em moeda sonante de bênçãos, a única moeda que circula no céu, assegurando-lhes ainda, sem medo de nos arriscarmos, que esta moeda não lhes faltará. Então, ele diz aqui, no meu entendimento, como que tudo conspira ao favor quando você vai fazer o bem. É a favor de tudo. Por quê? Você reúne uma equipe, no caso aqui ele fala de mães que se reúnem para fazer roupinhas para os bebês, para as crianças, enquanto está vai ter um frio muito forte. E a Conceição sabe que os frios na Europa são mais fortes que os nossos. O nosso frio, nós já estamos no outono, daqui 2 dias faz 2 meses de outono, e nós não sentimos o outono ainda. Então, a espiritualidade nos inspira a que a gente se reúna para fazer um determinado trabalho.
Para isso, o que nós temos que ter? A nossa mente aberta, para que eles possam nos inspirar. Senão, vai ficar assim, será que é mesmo? Será que eu faço? Eu acho que não. Eu acho que não foi uma inspiração. Eu acho que foi só um pensamento que passou na minha cabeça. E aí eu acabo não fazendo. A gente acaba não se reunindo para fazer isso. O que está acontecendo no sul do Brasil hoje? Muitas coisas nós estamos ajudando, e de forma geral, isso não é só espírita, mas é ajuda. Vamos lá, reúne todo mundo, manda alimento, manda água, manda roupa, sem pensar em ajudar, sem colocar o amor naquilo. Isso é ajuda. É claro que vai ajudar o Rio Grande do Sul, mas a caridade é mais do que isso. A caridade, nós estamos reunidos e nós vamos ajudar por amor àquele ser que nós estamos ajudando. Então, não vamos querer saber, eu vou dar uma roupa de frio para ele. Será que ele vai usar ou vai vender? E depois ele vai sair bebendo por aí. Isso aí é julgamento da nossa parte, que atrapalha a nossa caridade. Por quê? A gente começa a querer ajudar, mas querer saber se ele vai fazer bom uso. A minha parte é fazer. A minha parte é colocar minhas mãos para trabalhar. Se eu não consigo, eu não sei fazer costura. Se eu não consigo, eu tenho alguma coisa para fazer. Eu posso estar conversando com as pessoas, se eu sei fazer isso. Por que você está triste? O que está acontecendo com você? Eu me coloco à disposição dessa pessoa para poder ajudá-la. Eu não vou resolver o problema de todo mundo. Eu não vou resolver todos os problemas. Eu estou aquela pessoa que eu estou ouvindo, que está desabafando comigo, eu estou ajudando. As nossas orações, seja nas quartas-feiras, como a gente faz, seja no dia de hoje, no sábado do nosso estudo, as nossas individuais, quando a gente faz e eleva esse pensamento a todos, é uma forma de caridade. E às vezes acontece de um nome chegar de súbito à nossa mente, nós podemos colocar a nossa oração. Por quê? Temos amigos, temos colegas, temos vizinhos, tem um monte de gente que a gente pode conhecer, e naquele momento, a gente às vezes tem a intuição de que aquela pessoa está precisando. Quantas vezes não nos aconteceu isso? E estava mesmo, e a gente fez uma oração por ela e ela se aliviou. Eu não preciso saber de resultado, esse é o problema. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa e saber o resultado. Não preciso saber, eu só preciso ajudar. E a equipe espiritual, quando nós estamos aqui reunidos, fazendo o nosso trabalho, eles estão fazendo o deles também. Então, eles vão nos inspirar, eles vão nos auxiliar. Seja para estudar, seja para fazer a caridade, que é o objetivo nosso hoje, que é a benevolência. Então, é importante para a gente estar se preparando cada dia, a cada instante. Porque, como diz dentro do nosso dentro do Espiritismo, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Eu preciso estar me preparando a cada dia, a cada instante. E o Marcelo usa muito o livro, não sei, Vigiai e Orai? Sim, Vigiai e Orai. Esse, independente do livro, é o que nós temos que fazer com o nosso dia a dia. Um pensamento que pinta na nossa cabeça que não é bom, eu já mudo. Não deixa tomar conta de você. Porque é a porta aberta para a gente se distanciar do trabalho que nós estamos fazendo, que é o trabalho de caridade. Eu preciso estar antenado. Porque se eu não estiver antenado, eu me distancio. De minha parte é isso. Alguma coisa, algum complemento de vocês? Não, tranquilo, Carlos. Então, Marcelo, a bola é contigo agora. Beleza, então vamos lá. No Livro dos Espíritos, a gente está no capítulo 7, né? Da emancipação da alma. Pergunta número 403. O assunto é sono, o sono e os sonhos, né? O sono e os sonhos. Muito bem. Pergunta número 403. Tudo bem? Posso começar? Pode começar. Minha parte, ok. Então vamos lá.
A pergunta 403 é assim: por que não nos lembramos sempre do sonho? Em o que chamas de sono, em o que chama sono, só há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Recobra durante o sono um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer neste mundo, quer em outros. Mas, como é pesada e grosseira a matéria que põe, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Então, aquilo que a gente já começou a estudar na outra reunião, sempre que nós dormimos, o nosso espírito ele sai, né, e visita pessoas, visita locais, e cada um vai visitar aquilo que é do seu interesse. Nem sempre é bom, né? Pode ser bom, pode ser ruim. Aí vai depender da índole de cada um. Mas, como ele falou, nem sempre nós lembramos, né? Exatamente por causa do nosso corpo material que é tão grosseiro. E também, né? Muitas vezes quando é importante, a gente lembra, né? Todo mundo aqui, às vezes, deve sonhar e lembrar de tudo que sonhou. Alguém aqui não lembra nunca dos sonhos? Nunca, não é bem. Eu lembro muito raramente. Muito raro. Então, vai depender da importância daquilo que aconteceu e da utilidade. Diga, Lucélia. Eu sempre sonho, assim, aquele sonho todo atrapalhado, assim. Eu falo, nossa, eu não entendo nada de sonho. Muitas vezes, então você pode dar a mão para minha esposa e sair andando, porque ela também. Hoje mesmo ela contou um sonho dela lá que não tinha nem pé nem cabeça. Muitas vezes, aquilo que a gente sonha vem misturado com as preocupações do dia a dia, né? A preocupação de alguém doente, a preocupação de conta para pagar, o trabalho que não está legal, né? O filho que está doente. Então, muitas vezes, além de nós sermos seres muito grosseiros, né? Tem essa questão. Então, às vezes, por isso que embaralha tudo, né? Mas aquilo que ele falou, nós vamos lembrar quando for importante. Mais alguém? Ok. Então, vamos para a pergunta 404. Que se deve pensar das significações atribuídas aos sonhos? Os sonhos não são verdadeiros como entendem os leitores de Buena Dicha, pois fora absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal outra. São verdadeiros no sentido de que apresentam imagens que para o espírito têm realidade, porém que, frequentemente, nenhuma relação aguardam com o que se passa na vida corporal. São também, como atrás dissemos, o pressentimento do futuro permitido por Deus ou a visão do que no momento ocorre em outro lugar a que a alma se transporta. Não se contam por muitos os casos de pessoas que em sonho aparecem a seus parentes e amigos a fim de avisá-los do que a elas está acontecendo? Que são essas aparições, senão as almas ou espíritos de tais pessoas a se comunicarem com estes caros? Quando tendes certeza de que o que vistes realmente se deu, não fica provado que a imaginação nenhuma parte tomou na ocorrência, sobretudo se o que observastes não vos passava pela mente quando em vigília? Então, nessa pergunta, ele fala o seguinte: o sonho não tem um significado. Porque, por exemplo, tem
tem pessoas que falam, né, que quando você sonha com cobra, é traição. Né? Ou quando você sonha com água, é morte. Sei lá, tem umas crendices por aí, né? Tá, mas tudo bem. Eu pessoalmente não gosto de cobra. É um bicho que não é dos meus favoritos, né? Respeito porque é um irmão nosso, né? Do nosso planeta, mas não sou muito chegado. Mas e aquela pessoa que tem uma cobra como animal de estimação? Para ela, sonhar com uma cobra vai ser bom, não vai ser ruim. Não é possível se colocar uma regra para o ser humano, porque cada um de nós é diferente. Por exemplo, Carlos, qual a sua cor favorita? Verde. Verde. Lucélia, qual a sua cor favorita? Rosa. Rosa e lilás. Rosa e lilás. Eliane, qual a sua cor favorita? Vermelha. Vermelho. A dona Clarinda, qual é a cor favorita dela? Qual a sua cor favorita? Qual a sua cor favorita? Que cor que você gosta? Vermelha. Vermelho, ok. E a Conceição? Conceição? Preto. Preto. Eu gosto de vermelho e azul. Então, veja, o Carlos, ele gosta de verde, aí ele sonha com vermelho, né? Aí dizem, sonhar com vermelho é ruim. É morte, vai. Vamos inventar uma coisa. Mas aí a Eliane gosta de vermelho. E aí? Entendeu? Então, não tem sentido isso, né? Essas coisas são muito... É o que eu chamo de chutômetro, né? Não faz sentido. Né? A gente tem... o planeta de regeneração, ele tem que colocar do lado todas essas crendices que não tem lógica, que fazem com que nós... essas crendices chegam a atrapalhar, né? Porque aí a pessoa sonha, sei lá, sonha com alguma coisa, alguém fala que, você sonhou com isso porque você não deve viajar. Por exemplo, sonhou que o avião caiu. Você não deve viajar. E aí a pessoa perde uma oportunidade por causa de uma crendice. Se ela viu o avião dela, depois ela fica sabendo que o avião dela chegou no destino. E aí? Né? Então, essas crendices, elas atrasam o ser humano. Né? Agora, o sonho, como ele já... Pode falar, Margarida, Conceição, depois eu falo. Mas às vezes a gente tem aquele pressentimento que não deve sair. Mas a gente sai. E sai, acontece alguma coisa. Bom, mas aí é diferente, né? Aí é um pressentimento, não é uma crendice, né? Então, aí sim, aí é aquela voz interior, né? Talvez o nosso anjo da guarda, né, que está falando, é diferente. Agora, quando é um sonho, né? Interpretação do sonho. Mas já me aconteceu. Oi? Já me aconteceu. Já me aconteceu eu a dormir e vinha uma voz: não sai de casa que vais bater com o carro. Não sai de casa que vais bater com o carro. Eu Sim. estava a aprender, fui teimosa, saí de casa, bati mesmo com o carro. Aí foi um aviso, né, Conceição? Aí é diferente. É o que ele fala aqui, né? Alguém que vem para você e fala de que algo pode acontecer, né? Isso é real, né? Isso realmente pode acontecer. Agora, uma outra coisa que ele menciona também é o sonho. A gente falou sobre isso na outra reunião. O sonho, às vezes, ele não faz sentido para a gente, né? Muitas vezes, isso acontece muito comigo, eu sonho com alguém, e lá no sonho, né, é amigo, não sei o quê, eu conheço, não sei o... A hora que eu acordo, nossa, mas o que é essa pessoa? Eu nunca vi na minha vida. Aquilo que a gente já sabe, nós passamos por várias reencarnações.
E nessas reencarnações a gente conhece várias pessoas. E as pessoas que nós conhecemos hoje é uma parte, assim, como encarnado. Mas quando a gente vai, sonha, o nosso espírito sai, a gente vai conhecer outros, né? De outras vidas, que são também nossos amigos e às vezes nossos desafetos, né? Então, alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Tranquilo. Ok. Então, 405. E fala assim: acontece com frequência verem-se em sonho coisas que parecem um pressentimento, que afinal não se confirma. A que se deve atribuir isso? Pode suceder que tais pressentimentos venham a confirmar-se apenas para o espírito. Quer dizer que este viu aquilo que desejava, foi ao seu encontro. É preciso não esquecer que, durante o sono, a alma está mais ou menos sob a influência da matéria, e que, por conseguinte, nunca se liberta completamente de suas ideias terrenas, de onde resulta que as preocupações do estado de vigília podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja, ou do que se teme. A isto é que, em verdade, cabe chamar-se efeito da imaginação. Sempre que uma ideia nos preocupa fortemente, tudo o que vemos se nos mostra ligado a essa ideia. Nesse caso, é diferente do caso da Conceição. É um pressentimento, alguma coisa que foi dito no sonho, mas que não aconteceu. Dois motivos. Talvez aquilo que a gente sonhou não é para nós encarnados, mas para nós espíritos. É uma coisa que fala para o espírito, não para o Marcelo encarnado, para o Marcelo espírito. Ou aquilo que eu falei para a Lucélia, que ela falou dos sonhos confusos. As preocupações do dia a dia, elas se misturam ao sonho. E aí fazem com que aquilo não seja exatamente aquilo que aconteceu. Tudo bem? Prosseguimos? Prosseguimos. 406. Quando em sonho vemos pessoas vivas, muito nossas conhecidas, a praticarem atos de que absolutamente não cogitam, não é isso por efeito de imaginação? De que absolutamente não cogitam isso. E sabes a tal respeito? Os espíritos dessas pessoas vêm visitar o teu, como o teu os vai visitar, sem que saibas sempre o em que eles pensam. Demais, não é raro atribuir, de acordo com o que desejais, a pessoas que conheceis o que se deu ou se está dando em outras existências. Veja, fulano jamais faria isso. Se nós não conhecemos totalmente a nós mesmos, que dirá aos outros? Nós não conseguimos ler o pensamento das pessoas. Também intimamente o que elas estão pensando. Então, se a gente tem um sonho que parece impossível, estranho, a gente não sabe. A gente não sabe o que aquela pessoa intimamente faz. E às vezes, na verdade, como ele fala na segunda parte, o que aconteceu pode ser daquela vida, por exemplo, pode ter sido numa vida anterior, a gente não sabe, né? Então, bom, no fim de tudo, eu vou falar o que eu acho. Mas vamos continuar. Alguém tem alguma pergunta? Não? Então, vamos para 407. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Não. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Deixa eu tomar um golinho de água ali, peraí. Para se emancipar, se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede.
Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. Aí tem uma explicação do Kardec. Assim se explica que imagens idênticas às que vemos, vejamos estando apenas no meio do vinho, ou em simples modor. Também falamos sobre isso, eu comentei sobre isso na reunião passada. Eu, frequentemente, quando eu estou nesse vai, não vai, né? Eu tenho pensamentos e vejo coisas que naquele momento fazem sentido. A hora que eu acordo, a hora que eu volto, não fazem mais sentido. Né? Isso é uma prova também dos relacionamentos diferentes que nós temos muitas vezes quando espírito, né? Isso acontece com frequência, algumas pessoas mais, algumas menos. Algum comentário, alguma pergunta? Não. Não? Nossa, gente, vocês acham que a gente deve ir mais além? Nós fizemos a 407. E se fizéssemos até a 409? O que vocês acham? Ok. Certinho. Tranquilo. Então vamos lá. Passamos então a 408, depois a 409. A 408. E qual a razão de ouvirmos algumas vezes em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente que nenhum nexo tem o que nos preocupa? Tem com o que nos preocupa? É fato. Ouvis até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a entorpecer-se. É quase sempre fraco eco do que diz um espírito que convosco se quer comunicar. Continuação daquilo que a gente acabou de falar, né? Não faz sentido, né? Quando a gente volta para o corpo, porque muitas vezes são relacionamentos do espírito, não do Marcelo encarnado. Mas também, quando a gente volta, muitas vezes o corpo, né, ele atrapalha um pouco, né? E a gente acaba interpretando mal aquilo que a gente viu ou ouviu. Né? Deixa eu fazer mais uma aqui. 409. Outras vezes, no estado que ainda não é bem o adormecimento, estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras cujas mínimas particularidades percebemos. Que é aí efeito de visão ou de imaginação? Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de desprender-se, transporta-se e vê. Se já fosse completo o sono, não haveria sonho. Continuação daquilo que a gente vem conversando. Aquilo que eu já falei que acontece comigo. O espírito tem uma situação também que a gente precisa lembrar. Muitas vezes, o tempo do plano espiritual ele é um pouco diferente da forma como a gente vive aqui quando encarnado. Então, para nós, de repente, foi 1 minuto, 2 minutos. Mas, para o espírito, pode ter sido mais tempo. Né? E ele pode ter se transportado. Outra coisa, o espírito ele se transporta quase com a velocidade do pensamento. Então, a gente pode ter ido para algum lugar, se deslocado, né? E ter falado com alguém. Certo? Isso pode acontecer. Alguma pergunta, gente? Tranquilo. Bom, o que eu queria dizer é o seguinte, na minha opinião, na minha forma de pensar, a melhor coisa que nós fazemos é não se preocupar com o sonho. O sonho, o que será? Será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? É difícil saber, porque... E outra coisa, se o sonho não é claro,
não é nítido, a melhor coisa que nós fazemos é não nos preocuparmos. Porque a gente acabou de ver que o nosso corpo, ele atrapalha a compreensão real daquilo que a gente viveu. Então, se é confuso, viu, Lucélia? Se é assim, se é assado, não se preocupe. Se você não lembra claramente, é porque não é importante. Né? É aquilo que... Oi, Lucélia, perdão. Às vezes também eu acordo, eu não sonhei nada, mas eu acordo tão feliz. Provavelmente você encontrou com alguém que te trouxe felicidade. Ou você fez, ou você foi a algum lugar que te trouxe felicidade. Eu até comento com a minha filha, nossa, eu acordei tão feliz hoje. Assim como, por exemplo, a minha esposa, ela falou hoje que ela acordou cansada, né? Mas é um cansado diferente. Muitas vezes, quando a gente vai trabalhar no plano espiritual, logo que a gente acorda, dá aquela cansaço. Mas é diferente do cansaço físico, porque ele sobe depois. Né? Assim como ele apareceu, ele sobe. Não é uma coisa que permanece. Muitas vezes é porque a gente foi trabalhar, a gente foi em lugares difíceis, né? Para ajudar alguém. E às vezes também eu estou dormindo, assim, aquele sono, de repente eu acordo, de repente, parece que eu fugi de alguma coisa. Pode crer que pode ser. Eu acho que eu fugi do lugar que eu fui, nossa, eu volto assim, eu acordo de repente. Até cair da cama, quase. Eu volto correndo. Diga, Conceição. Eu tenho uma dúvida. E quando a gente acorda, tipo que nos deram porrada. Acorda e Tipo que nos deram porrada. O corpo está cansado. Tudo. Às vezes eu acordo mais cansada do que quando me vou deitar. olha, se não for uma questão física, né, você dormiu mal, você está doente, se não tem nenhuma relação com físico, é espiritual. Então, espiritualmente dizendo, pode ser uma série de coisas. Pode ser que você trabalhou, né? Pode ser que você se encontrou com alguém que não era lá muito bom, né? E não foi um encontro agradável. Depende. Quando é o cansaço de quando a gente trabalha, ele sobe. Né? Você acorda com aquela, né, sensação, mas depois sobe. Mas quando é uma coisa que não é boa, essa sensação ela persiste. Aí a melhor coisa é você fazer uma oração, porque se for alguém, né, que algum desafeto, ele tá, depois que você voltou para o corpo, ele pode continuar do seu lado, concorda? Então aí é bom fazer uma oração, né? E acredite em mim, uma oração feita com fé some. Se for uma coisa espiritual, some. Agora, se não sumir, pode ser uma coisa física. O problema que acontece é o seguinte: isso é uma coisa comum para o espírito, né? Isso é comum. O espírito é achar que tudo é espírito, né? A gente tem que pensar em todas as variáveis. Pode ser um problema físico, pode ser um problema emocional, pode ser um problema espiritual. Então, a gente tem que estar alerta a tudo isso. Diga, Lucélia. É que nem a pessoa, ela come muito, janta muito antes de dormir, depois tem pesadelo. Aí fala que mas não é, que se alimentou muito e dá pesadelo mesmo. Jantar e já ir dormir. Sim, exatamente. Vai se sentir mal, lógico. Diga, Conceição. Não? Ok. Pessoal, da minha parte é isso. A próxima pergunta é a 410, então. Provavelmente não sou eu quem vai fazer, né? Porque eu vou estar em cama,
me recuperando, né, provavelmente. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? De boa. Beleza, então passamos para as vibrações com a Lucélia, né? Vamos, então, expandir os nossos corações de amor, paz e harmonia, e vibrar a paz do mundo e o bem universal. Vibrando para todos os países que se encontram em guerra, que Jesus entre em seus corações, levando o amor e a paz, principalmente aos governantes desses países. Vibrando também a Portugal, onde se encontra nossa amiga Conceição. Vibrando ao nosso Brasil, aos governantes, e vibrando principalmente ao Rio Grande do Sul. Que Jesus leve a fé, a esperança, que tudo vai melhorar. Vibrando também a todos os voluntários que ali estão ajudando, que Jesus leve força e coragem a todos os voluntários. Vibrando a todos os hospitais, aos doentes, aos seus acompanhantes, aos médicos, enfermeiros, vibrando a todos os asilos, orfanatos, cadeias públicas, penitenciárias do mundo inteiro. Vibrando também aos moradores de rua, vibrando a todas as escolas e todas as crianças, os adolescentes, aqueles que estão se envolvidos com drogas, bebidas, prostituição, vibrando a todos os lares, que Jesus leve amor, harmonia, paciência, compreensão a todos os lares e o Evangelho. Vibrando aos nossos lares e aos nossos familiares, principalmente aqueles mais difíceis de se conviver. Vibrando a nossa cidade, vibrando ao nosso grupo, Francisco de Assis, que Jesus nos fortaleça sempre no amor e na caridade, e que possamos estar sempre unidos no bem. Vibrando a nós mesmos, que buscamos sempre a nos melhorar, a cada dia. Melhorar os nossos pensamentos, sentimentos e ações. E deixando uma vibração nas mãos do plano espiritual, a utilizar onde for que mais precisar. E vamos vibrando muito amor agora para a lista de assistidos, para cada um da lista de assistidos. E o plano espiritual e a equipe do Dr. Bezerra de Menezes auxilia a cada um o que for mais preciso. Vamos vibrando também a todos os desencarnados da lista, que eles sejam amparados pela espiritualidade maior. E vamos agora pedindo ao Dr. Bezerra de Menezes que fluidifique as nossas águas e assim colocar o que mais for necessário para nós. Que assim seja. Graças a Deus. E terminamos a nossa reunião com a prece de encerramento do livro segundo o Evangelho. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Não, esse é do início. Perdão. Agradecemos aos bons espíritos que quiseram vir se comunicar conosco e pedimos que nos ajudem a colocar em prática os ensinamentos que nos deram. Que ao sair daqui, cada um de nós
sinta-se fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que estes ensinamentos sejam proveitosos para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que tiveram a oportunidade de assistir a esta reunião e para os quais pedimos a misericórdia de Deus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Muito bem, todos bem? Bem, Graças a Deus. Joinha. Ok. Bom, então, uma boa noite para vocês. boa noite. Boa noite a todos. Vocês com relação à cirurgia. Dona Clarinda, Abraço a todos. Boa noite, bom fim de semana. igualmente para vocês, gente. Boa Abraço. noite. Até a volta. Bom domingo.